A paz, amado e amada do Senhor, que podemos agora nos concentrar em Deus, sabe? Eu tenho uma palavra de fé, eu quero falar um versículo que explica sobre o que é a fé. E neste momento, neste tempo, devemos usar a nossa fé, sabe? Antes estávamos muito acomodados com o que Deus já estava abençoando nossas vidas, com a provisão física, mas agora nós devemos querer buscar a Deus de uma forma não somente dele suprir o físico, mas também dele suprir o espiritual, sabe? E tudo que você imaginar sobre doença, seja física ou emocional, isso não é de Deus e Ele quer trazer também provisão e cura sobre isso, que é o que eu mais tenho sentido e visto sobre isso neste tempo, porque tem muitas pessoas com ansiedade, preocupadas, ansiosas com o futuro, mas devemos confiar em Deus, devemos confiar em Seu Espírito Santo e Ele tem muito mais para nos dar, e eu estou falando da parte espiritual, sabe? Isso devemos querer todos os dias, não somente o alimento, não somente a provisão no físico, mas também a provisão no espiritual, e Deus quer agir diante disso. Em Hebreus 11:1 já vai começar falando sobre a fé, e vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela vai nos levar e vai nos mover a confiar em Deus. A fé bíblica, a fé que temos em Jesus, a fé cristã nos leva a movermos por dentro. E é uma ação de dentro para fora. Então, a gente não deve ficar preocupado com as ações diante do que está acontecendo fora no mundo, mas devemos nos preocupar com o que Deus quer que venhamos fazer dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Porque é de dentro para fora. A ação do Espírito Santo quer acontecer assim, de dentro para fora. Assim foi em Pentecostes. E assim vai ser, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que fazer o que nos cabe, os recursos que Deus está nos dando, nós devemos usar. Agora o YouTube tem sido para mim um recurso maravilhoso. E por conta que eu tenho a liberdade de falar com você o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Então eu agradeço a Deus por esta ferramenta, porque eu sinto livre, eu sinto, sabe, na liberdade de expressar o que Deus quer que eu fale, de expressar verdades que eu sei pela palavra. E graças a Deus, Ele tem me ajudado diante disso, Ele tem me dado, antes de eu imaginar como seria este mês, Deus tem me dado muita palavra e eu tenho que liberar, eu não posso guardar para mim. No começo desse ano, eu planejei um pouco, eu tinha assim um sentimento maravilhoso de falar da palavra de Deus, mas eu diminuí a fé diante disso e não cheguei a falar tanto como eu queria aqui no YouTube. Mas Deus já estava me dando a palavra, eu estava sendo muito cheia, eu estava assim me alegrando e sabendo e tendo muito conhecimento da palavra e vindo para mim. Com a Bíblia que eu tenho, eu cheguei a planejar o ano inteiro sobre versículos da Bíblia para mim. E agora eu vejo assim que como as pessoas estão precisando da palavra, que mesmo que a igreja esteja fechada, a gente ainda é igreja. Ainda que não tenhamos mais a liberdade de a gente ter a comunhão com a igreja, a gente é igreja. E Deus quer atuar em nossa casa. Deus quer continuar nos alimentando espiritualmente. A gente não vai ficar sem um alimento espiritual.
porque Deus tem algo para nos dar neste tempo e a gente tem que ter fé, sabe? Eu tenho visto esses dias, ontem para hoje, eu cheguei a ver o Descende e isso aumentou a minha fé. E eu não cheguei a ver todo, mas eu vi só o começo, só de ver o começo, de ver um pastor que era de fora e falava espanhol, e vários americanos, uns 5 americanos eu vi, uma pessoa cantando, outros eram pastores, um era evangelista, e eu nem vi tudo. Imagine os outros que as pessoas, que vocês, né, que se viram Descende, deve ter visto, e isso aumentou mais a minha fé. E, nossa, se Deus manifestou isso antes, por que ele vai parar a obra? Porque agora a gente vai ficar com medo ou perguntando, e agora como é que vai ser? O que vai ser da igreja? O que vai ser de nós? Não, Deus continua a obra. Deus continua a obra, mesmo diante das dificuldades. Foi assim com os discípulos. Depois que Jesus morreu, ele continuou a obra. E essa é a nossa fé, que Deus vai continuar a obra em nós. Deus vai continuar o propósito dele em nós. E a gente vai ser luz. Luz para onde estamos, luz para nossa casa, luz para a vida da nossa família, luz para as pessoas de fora, para o nosso trabalho, ou seja, até no supermercado, de quando a gente está indo tanto agora, né, no supermercado. Então seremos luz para todos aqueles que precisam de Deus. E este é o tempo de que as pessoas estão precisando mesmo, porque quando vem uma dificuldade física, mexe com o espiritual. O espiritual fica mais fragilizado, a gente fica mais aberto a ouvir a palavra de Deus, mais aberto a ouvir o que Deus quer falar conosco. E este é o tempo. Este é o tempo da gente profetizar, orar, abençoar as pessoas, curar e deixar a manifestação do Espírito Santo. Deixar a manifestação do Espírito Santo fluir em nós. Que a gente possa estar sensível ao Espírito Santo, que a gente possa estar buscando a Deus e encher do Espírito Santo em nossas casas, porque Ele quer nos usar. Nem que seja aqui no YouTube, Ele quer nos usar, porque hoje o campo está mais amplo, hoje os recursos são maiores do que antes. A gente tem que usar os recursos que Deus está nos dando. E é interessante porque tudo que eu tenho usado, eu tenho também, não somente aqui no YouTube, mas eu também tenho um blog. E ele chama, eu coloquei A Noiva de Yeshua. Eu coloquei esse nome esse ano, eu fiz um novo, senti no coração disso, porque antes eu cheguei a pensar em fazer um blog porque eu estava com muito desejo de ser mãe. Mas depois eu parei para pensar, não, por que eu tô limitando a minha vida somente em querer de realizar um sonho e ser mãe? Não, eu quero estender esse sonho, eu quero que ele seja eterno, eu quero que esse plano, esse projeto seja algo maior do que até eu imagino. Então eu coloquei A Noiva de Yeshua, ficou Yeshua, não coloquei A Noiva de Jesus, por conta de que, eu não sei, eu senti de colocar esse nome, e Yeshua é o nome de Jesus em hebreu, e pensei em colocar isso, é diferente, sabe? Muitas pessoas já têm alguns blogs, assim, cristãos, e falam, né, que são cristãos, só que eu achei diferente isso. E eu acho que, creio eu, que não existe. Eu queria algo único também. E eu fico em paz, sabe? Eu não sei quantas pessoas vêm, eu não sei se alguém vem, sabe? Mas eu escrevo pela fé mesmo. Tudo que eu tenho feito é pela fé, porque eu não recebo nenhum dinheiro. Mas a minha alegria é o que Deus está me dando, sabe? Teve uma vez que eu tava meio desanimada para fazer aqui vídeo no YouTube. E aí, do nada, depois que eu terminei de fazer o vídeo, tentei fazer as coisas assim, meio um pouco desanimado, emocional, assim, não tava tão legal. Mas aí quando eu
terminei de fazer o vídeo, nossa, veio uma paz, uma fé, uma alegria que eu não sei de onde vem. Sabe quando você faz algo que é como se você estivesse fazendo não para você, não para as pessoas, mas para Deus? É assim, aqui no YouTube eu vejo isso, eu não olho muito se tem muitas pessoas olhando, ou graças a Deus aumentou um pouco, tem 24 pessoas, e eu lembro que antes era em torno de 20, e aí quando entrou mais um eu fiquei tão alegre, tava em torno de 22, este ano tava esse número. E aí, só que não aumentava e eu sempre olhava assim, nossa, tem tanta gente com mais pessoas e tal. Então eu até pensava assim, não vou ganhar dinheiro com isso. Mas aí Deus foi trabalhando, sabe? Eu até antes pensava no começo de 2000, começo não, já no finalzinho de 2019, eu até cheguei a fazer um vídeo, se você for procurar, tem aqui, eu falando sobre a organização e mostrei minhas maquiagens e tudo isso, mas Deus foi trabalhando comigo sobre isso e o Espírito Santo veio tão forte a ponto de eu ficar triste com o vídeo que eu fiz, sabe? E na hora eu parei pra pensar assim, depois que o Espírito Santo veio forte, eu já tinha enviado o vídeo, já tinha feito, mas aí eu vi que não é isso, que eu tava num caminho totalmente errado, que não é assim que Deus quer me usar aqui. E eu fico feliz porque o que eu tenho feito assim, quero enviar a mensagem que Deus quer que eu fale, quero enviar a mensagem que é como se eu estivesse falando com Deus, como se Deus estivesse me olhando, e Ele tá me olhando, né? Mas é assim que eu faço, sabe? Eu tento buscar uma seriedade, vem uma preocupação para mim de eu enviar aqui os vídeos para vocês, porque não é somente eu ter o seu like, mas eu busco sempre ter o like de Deus. Eu busco sempre ter a aprovação de Deus. Muitas coisas eu pensava assim, ouvindo do que está acontecendo no mundo, diante do que está acontecendo no mundo, eu não preciso nem falar para você, né? O jornal já fala, você já sabe, você vê, quando você sai de casa, você já vê como tá o mundo. Mas Deus tem me dado, assim, palavras diferentes. Tem me dado paz, alegria. E assim, não é fácil. A vida cristã não é fácil. Eu tive, esses dias eu não queria, eu tava relutando até pra contar. Eu não queria nem contar pro meu esposo. Era algo que eu tive uma luta espiritual dormindo. Primeiro eu tinha cheguei a ver um filme com meu esposo no YouTube, que tinha liberado, né? E na hora eu pensei que era cristão, porque falava o enviado de Deus. Eu pensava que era cristão por causa do nome. E eu olhei assim, a produção, né? Não cheguei a ver a sinopse, mas eu vi só a produção que tinha feito o filme. E a produção que fez o filme tinha feito um filme gospel, eu já tinha visto antes. Só que o filme não foi como eu imaginava. Eu pensava assim, no começo, eu já tava pensando assim, vai vir um anjo, algo assim, né? Só que não, foi uma tribulação, filme. Depois meu esposo foi ver coisas sobre ET, guerra, assim, das galáxias e tal. E não foi legal pra mim, eu já não tava me sentindo bem. E aí eu fui dormir, graças a Deus meu esposo quase todas as noites ele ora e fala um versículo da Bíblia e tudo. Só que na minha mente não tava legal, não tava assim legal, porque eu ficava lembrando, relembrando o filme, relembrando o que eu vi. Eu coloco como um filme de suspense pra terror. Eu já não tinha visto mais filme de terror, né? Mas aí depois, quando eu fui dormir, eu não consegui ver esses pensamentos. E aí eu relutando com isso e
já não vinha mais sono, não estava com sono. Não cheguei a orar, meu esposo já estava, acho que já dormindo. Então veio um fogo estranho para mim, super estranho, algo super pesado. E na hora eu vi que esse fogo não era de Deus. O fogo de Deus traz paz, traz alegria, traz vontade de adorar a Deus, de ler a Bíblia, de buscar Jesus. Mas isso estava tirando totalmente a minha paz e, nossa, pode ser forte, mas parecia que eu tinha entrado no inferno mesmo. Parecia que eu estava no inferno. E era tão estranho porque eu abria, meus olhos estavam abertos, eu via que eu estava aqui neste plano, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha ânimo. Parecia assim, vinha sentimento de morte e esse fogo em todo o meu corpo. E aí eu comecei a orar e comecei assim, claro que baixo, não orei forte. A vontade era gritar, sabe? Meu espírito tava assim, meu Deus, pedir socorro, socorro, Senhor. Mas na hora eu orei baixo, falando, Jesus, Jesus me ajuda, Jesus, o que eu faço? Jesus me dá palavra, eu não sei como orar, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a orar. E fui, eu acho que em torno de uns 30 minutos, clamando a Jesus, clamando ao Espírito Santo. E pela honra e glória do Senhor, outra batalha eu ganhei, outra batalha, sabe? Vem ataque. Não é somente a gente estar em santidade, não é somente a gente viver a vida aos olhos do mundo como se fosse bom, assim, não é somente você agradar seu esposo, sua esposa, cuidar bem dos seus filhos, orar de vez em quando, ler a Bíblia de vez em quando também, não é isso. É algo tão profundo, porque a caminhada com Deus, caminhada cristã, mexe com o espiritual, não adianta fugir, não adianta fugir. E o que eu tenho, assim, visto diante das minhas experiências e também com a leitura da Bíblia, é que a gente já estamos em uma batalha. Antes de vir essa tribulação para o mundo, logo que a gente nasceu, já estávamos em uma batalha espiritual, sem antes mesmo termos entendimento sobre isso, sem antes mesmo a gente ter falado. Então, para as pessoas que vão para o ventre das suas mães, já estão tendo uma batalha espiritual, ainda mais com isso sobre aborto, né? Então, imagina, é uma batalha espiritual e física, porque vem uma batalha super grande para a pessoa que está grávida, né? Para a mãe, principalmente para a mãe, que às vezes pode não ter nem a ajuda do esposo, ou do namorado, ou da pessoa que ela engravidou, né? E é uma batalha muito forte, não somente para a vida da mãe, mas é muito forte para a vida dessa criança, para a vida do feto. E é interessante que a gente tem que vigiar, sabe? Se eu olhasse antes, eu deveria ter orado antes de dormir. Se eu tivesse feito algumas coisas que eu sei que iriam ajudar, eu deixei a desejar, e ainda mais de noite, por conta do horário e tudo, eu sempre me preocupo com meu esposo, mesmo que não venha um sono, que pelo menos eu fique quieta e deixe ele dormir, sabe? Mas ainda assim, no outro dia já estava preocupada, porque eu tive que agir. Se eu não agisse naquele momento, orei baixo, tentei fazer tudo possível, mas eu tinha que orar. Nem que eu saísse do quarto, fosse pro banheiro e tudo isso. Porque quando vem um ataque pra gente, quando vem um desânimo pra você, quando vem, sabe, uma luta pra você, seja ela física, emocional ou espiritual, a gente tem que guerrear na mesma hora, sabe? A gente não pode deixar isso a desejar,
porque pode vir mesmo morte. Então, quando eu senti isso, porque não é comum eu sentir essas coisas de morte, então, na mesma hora eu comecei a guerrear em oração. A gente tem que ter isso, sabe? Graças a Deus, eu estou sensível a isso. É tanto que hoje mesmo comecei a ouvir vozes de demônios, hoje. Então, na mesma hora que eu me veio na minha mente, isso não é de Deus, isso não é de anjo, isso não é, isso não é pra eu estar ouvindo. Pronto, parei, sabe? Eu mesmo, não, chega, não quero ouvir isso. Mas eu tava ouvindo os demônios falando sobre mim. Então, é interessante isso, que eu cheguei a ler sobre os dons do Espírito Santo, né? Mas meu coração, eu sinto uma vontade tão grande de ter discernimento de espíritos. Porque se a gente vai muito para a profecia, se a gente afunda muito em um só dom, a gente tem que ter o cuidado de estar fazendo mesmo a vontade de Deus e não ser usado pela carne ou por demônios. E é por isso que eu gosto de discernimento de espíritos, sabe? Eu quero muito ser ativada nisso. Graças a Deus tem vindo um pouco para mim de forma espiritual mesmo, porque eu não tenho livro, eu apenas estou lendo mesmo a Bíblia. O único livro que eu tenho lido todos os dias é a Bíblia. E em meu coração tem essa preocupação de ter o dom de discernimento de espíritos, porque os demônios querem a toda hora nos enganar. Ainda mais os cristãos, sabe? De fazer as coisas segundo a carne, segundo a nossa mente, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não sermos enganados, porque os demônios estão aí trabalhando para isso, ainda mais para os cristãos, querem nos humilhar, tudo que for de ruim, sabe? Querem sempre contra a gente. Não pense que é algo, uma brincadeira ou algo nada a ver. Não, a gente tem que ser sábio espiritualmente. A gente tem que querer ter a sabedoria do céu. Acho que é a coisa principal que a gente deve querer nos nossos dias da nossa vida é ter a sabedoria do céu, tentar sempre, todos os dias, estar lendo a Bíblia. E também eu vejo que se você é sensível, ou se você vai para este lado, né, espiritual, se você tem vontade de saber sobre anjo e tudo, tenha a vontade também de ter esse dom do discernimento de espíritos. Eu creio assim que Deus não me deu assim este dom, sabe? Deus já dá para cada pessoa um dom, um ou mais, sabe? Mas eu sinto isso, que eu não vou ser aflorada neste dom de discernimento de espíritos, mas eu queria ter um pouco. O pouco que Deus está me dando, eu tô dando graças a Deus, porque eu sou muito aflorada na parte de sonhos, eu sou muito aflorada na parte da audição, porque eu já ouvi muito. Eu lembro uma experiência mesmo que eu tive no Brasil. Eu tava sozinha no meu quarto e eu não lembro o que eu tava fazendo. Eu lembro assim que tava um silêncio no meu quarto. Eu acho que eu tava escrevendo, não sei se eu tava lendo a Bíblia, alguma coisa, mas ou se eu tava estudando também. Na época que eu me lembro, eu chegava a estudar pedagogia ou era psicopedagogia. Um desses dois eu acho que eu tava fazendo, mas eu não lembro o que eu tava fazendo. Só sei que tava o maior silêncio no meu quarto, porta fechada, tava sozinha. E aí do nada eu ouvi uma voz super assim audível, como se tivesse alguém dentro do meu quarto, mas não tinha ninguém. E falava bem assim: você tá só. Bem assim, sabe? Afirmando isso. E aí eu falei
pra voz, eu ainda encarei a voz, meu Deus. E eu falei, eu não estou só, eu tenho Deus. E ponto. Depois que eu falei isso, a voz parou, não ouvi mais, continuei fazendo o que eu tava fazendo. Mas sei lá, eu tava tão cheia de fé, sabe? E eu quero continuar a ter essa fé, eu quero ter uma fé ainda maior do que eu tinha no Brasil. Porque eu vejo que cada vez mais a batalha é maior. Porque eu tenho muito conhecimento, muito mais do que antes. E eu tenho também, já falei aqui pra vocês, experiências espirituais que algumas pessoas ainda não tiveram, que já passaram da minha idade e não tiveram, sabe? Mas é real. Eu quero falar pra vocês assim, não brinque com as coisas de Deus. É real. Tente sempre se apegar na Bíblia, sabe? Ter o discernimento também das coisas de Deus é pela Bíblia. Se a gente busca em outras coisas, a gente perde o foco. A gente perde o foco. Eu lembro que, graças a Deus, eu já sabia da Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia. Quando eu entrei para o curso de psicologia, eu pensava de um jeito, quando eu entrei, aí é que eu fui ver a verdade. Mas antes de entrar no curso, eu tinha orado e falei bem assim, Deus, se não é da tua vontade, não deixa eu passar. Eu tinha feito a prova, né, para psicologia, eu olhei todos, eu falei assim, na hora que eu escolhi isso, é porque eu estava sendo atraída por isso, sabe? Quando eu li sobre emoções, coisas de estudar o ser humano, eu, uau, que coisa legal, né, e tal. E eu até ia antes para uma psicóloga, eu tinha algumas vezes ido. Só que quando eu fui no curso, foi totalmente o contrário que eu imaginava. Eu não pensava que iria falar tantas coisas que é contrária à Bíblia. E aí eu fui pro primeiro semestre, passei, né, só com uma matéria que eu não tinha passado, eram 5 matérias. Mas até então, meus olhos já tinham aberto no primeiro semestre. Ui, caiu aqui. Então, eu já tinha, assim, aberto meus olhos, porque antes eu não sabia. Mas a minha oração, antes de entrar no curso de psicologia, era esse. Senhor, se não é da tua vontade eu entrar nesse curso, não deixa que eu passe. Não deixa que eu passe. E eu falei, se é da tua vontade, então, Senhor, faz com que eu passe. Só que aí eu passei. Amém? Glória a Deus. E quando eu passei, eu pensava assim, então Deus tá no negócio, isso é da vontade de Deus. Mas aí quando eu fui no curso, fui tão afrontada. E no segundo semestre foi a gota d'água. No segundo semestre. Porque uma mulher foi falar da vida dela, que ela antes era evangélica, que ela ia pra igreja e tal. E aí depois que ela contou da vida dela, sabe? Eu já tava super mal, já tava assim, desanimada com o curso. Eu já tava assim, no primeiro, eu já fiquei aquela, assim, assustada, né? Nossa, eu vou ter que estudar isso. Eu vou ter que estudar sobre homossexualismo. Eu vou ter que estudar sobre, sabe, criação do homem. E aí falava sobre a mesma coisa que a gente ouvia na escola, sobre a criação dos macacos e tal, mas aprofundava e falava que animais tem animais homossexuais e por conta de experiências e tal, dizia que era normal e tal e tal. E muitas outras coisas que, graças a Deus, eu nem lembro mais. Mas era estranho porque, mesmo que eu estudasse isso, sabe? Eu nunca saberia o que é isso porque eu nunca vivenciei isso. Como é que uma pessoa estuda isso, né? Eu nem sei como é que os psicólogos fazem isso. De chegar e aconselhar alguém que é homossexual e não é homossexual. E o psicólogo não é homossexual. Bem, então, é estranho porque eu pensando agora, né, não batia com o meu perfil.
não batia com o que eu acredito. Então eu cheguei sim a sentir isso. Ou eu creio na minha fé, eu creio exatamente no que a Bíblia fala, ou então eu creio nessas coisas de psicologia, sabe? E eu agi por fé. Também antes de eu desistir do curso, eu já estava assim, me sentindo mal pelo que eu tinha ouvido, o testemunho dessa mulher todo negativo, todo contrário do que eu sempre ouvi na igreja. Graças a Deus, eu tive assim experiências antes com a igreja, as pessoas falando como aceitaram a Jesus, como foram real para a vida delas e tudo. Graças a Deus eu vi isso antes, porque depois quando eu cheguei no curso, era o contrário. A mulher falou totalmente o contrário de como ela rejeitou a Jesus, uma psicóloga. E ela era de uma matéria e era minha professora. Mas foi super estranho isso. E depois que eu tive um sonho